Nas aldeias esquecidas pela luz, muito antes de a história ser suavizada por livros infantis e canções de ninar, os nomes de João e Maria eram sussurrados como um aviso, não como um conto para crianças, mas como uma lenda sombria nascida da fome, do frio e do desespero humano. Dizem que a verdadeira história surgiu durante um dos grandes períodos de escassez que devastaram vilarejos da velha Europa. Os invernos pareciam intermináveis. A neve cobria os campos como um lençol funerário, e os sinos das igrejas dobravam mais pelos mortos da fome do que pelos idosos. Em noites assim, pais enterravam filhos pequenos sem sequer pronunciar seus nomes, temendo que o lamento atraísse algo antigo que caminhava entre as florestas. Foi nesse cenário que João e Maria desapareceram. Não eram crianças alegres de um conto de fadas. Eram sobreviventes, magros, cobertos por roupas ásperas de lã úmida. Vagavam por bosques, onde as árvores se erguiam como pilares de uma catedral profana. O pai, consumido pela miséria, teria sido persuadido pela madrasta a abandoná-los na mata, não por crueldade pura, mas porque a fome transforma amor em cálculo e o inverno transforma homens em criaturas capazes de sacrificar o sangue para permanecer vivos por mais um amanhecer. Mas a floresta não era apenas um lugar. Nos antigos folclores germânicos, bosques profundos eram vistos como fronteiras entre o mundo dos homens e o domínio de entidades ancestrais. Ali habitavam espíritos famintos, mulheres que jamais envelheciam e criaturas que imitavam vozes humanas para atrair viajantes perdidos. Muitos acreditavam que a velha da Casa de Doces não era uma simples bruxa, mas algo muito mais antigo, uma entidade ligada aos períodos de fome, uma predadora que surgia quando o sofrimento humano alcançava seu auge. A casa feita de pão e açúcar talvez nunca tenha existido literalmente. Historiadores e estudiosos do folclore acreditam que ela simbolizava a alucinação da fome extrema. Crianças perdidas, delirando após dias sem alimento, poderiam enxergar abundância onde havia apenas ruína. Outros dizem que a cabana pertencia a uma mulher isolada, sobrevivente de práticas pagãs antigas, acusada de feitiçaria por aldeões supersticiosos. Mas todas as versões concordam em algo perturbador. Havia ossos, pequenos ossos, vestígios de outras crianças que nunca retornaram. João e Maria teriam percebido tarde demais que haviam entrado em um lugar onde a miséria humana servia de alimento para algo monstruoso. A velha os alimentava não por compaixão, mas como um fazendeiro engorda animais antes do abate. Em algumas versões esquecidas do mito, João não escapa ileso. Em outras, Maria empurra a criatura para o fogo enquanto ela ainda gritava em uma língua desconhecida, tão antiga quanto as árvores da floresta. Quando as crianças finalmente retornaram à aldeia, carregando joias e riquezas tomadas da cabana, não houve celebração. Houve silêncio, porque aqueles que olhavam para João e Maria percebiam algo inquietante. As crianças que haviam partido não eram as mesmas que regressaram. A floresta havia deixado marcas invisíveis. Diziam que Maria jamais voltou a sorrir. João acordava durante a madrugada murmurando palavras incompreensíveis enquanto encarava a escuridão da janela. E durante muitos anos, mães das aldeias trancavam portas ao cair da noite e alertavam seus filhos. Não sigam vozes na floresta, não aceitem comida de estranhos e jamais confiem naquilo que parece bondade em tempos de fome. Porque a verdadeira história de João e Maria nunca foi sobre doces, coragem ou fantasia. Foi sobre o que resta da humanidade quando o mundo mergulha na escuridão. Muito antes de João e Maria se tornarem personagens de livros infantis, seus nomes já percorriam os vilarejos da Europa Central como parte de uma velha lenda rural, uma história contada apenas à luz fraca das velas, quando o vento golpeava as janelas e os cães se recusavam a olhar para a floresta. Na região montanhosa, que hoje pertence ao sul da Alemanha, existe um antigo bosque conhecido em dialetos esquecidos como Schwarzwald der Ungrigen, a Floresta dos Famintos. Os moradores mais antigos evitavam pronunciar esse nome em voz alta. Diziam que certas palavras carregavam ecos e que a mata escutava. Ali, durante o século XIV, uma sucessão de invernos brutais assolou pequenas comunidades isoladas. As colheitas apodreciam antes da estação da ceifa. Animais desapareciam dos currais sem deixar rastros. Crianças adoeciam durante a madrugada e eram encontradas mortas ao amanhecer, com os rostos pálidos e os lábios cobertos por uma estranha fuligem escura. Os aldeões acreditavam que aquilo não era apenas fome, era uma maldição, e toda maldição precisava de um culpado. Os registros da época falam sobre uma família miserável que vivia próxima às bordas da floresta. O pai era lenhador. A mãe havia morrido durante um inverno particularmente rigoroso e a mulher que tomou seu lugar passou a ser vista pelos moradores com desconfiança. Algumas versões afirmam que ela praticava antigos rituais pagãos herdados de povos esquecidos. Outras dizem que apenas enlouquecera pela escassez. Mas os nomes das crianças permaneceram: Hansel e Gretel, João e Maria. Segundo a lenda, numa noite em que o céu permaneceu vermelho até depois do crepúsculo, sinal considerado profano pelos camponeses, as crianças foram levadas até a mata sob o pretexto de recolher lenha seca. O pai caminhava em silêncio. Nenhum pássaro cantava. Até o som dos passos parecia ser engolido pela floresta. Então, ele os abandonou e nunca mais voltou para procurá-los. Os moradores antigos juravam que aquela região da mata não era comum, animais evitavam atravessá-la, a neve ali nunca derretia completamente, mesmo durante a primavera,
E após o pôr do sol, luzes azuladas surgiam entre as árvores como lanternas carregadas por mãos invisíveis. As crianças caminharam por dias ou semanas. Na tradição oral, ninguém sabe ao certo. A floresta confundiu o tempo. Alguns relatos dizem que João tentou marcar o caminho com pedras brancas, mas elas desapareciam ao amanhecer. Outros afirmam que ouviam vozes chamando seus nomes entre os troncos, vozes idênticas às de seus pais mortos. Então encontraram a casa, não uma cabana encantada como nos contos modernos, mas uma construção antiga, erguida com madeira negra e torta, parcialmente coberta por musgo e ossadas penduradas em galhos secos. A ideia da casa de doces teria surgido séculos depois, quando contadores de histórias tentaram suavizar os detalhes para crianças. Na versão mais antiga da lenda, o cheiro que atraía João e Maria não era de açúcar, era de pão recém-assado, porque, para quem estava morrendo de fome, o pão era mais precioso do que ouro. A mulher que habitava aquela casa era conhecida apenas como Die Alte Mutter, a velha mãe. Algumas aldeias acreditavam que ela fora humana um dia. Outras afirmavam que era algo muito mais antigo, uma entidade ligada ao inverno e à fome, despertada sempre que o desespero humano se espalhava pelas montanhas. Ela acolhia crianças perdidas, alimentava-as, aquecia-as e então as consumia. Não apenas seus corpos, segundo a superstição local, mas também suas memórias, suas vozes e suas almas. Diziam que era por isso que viajantes ouviam risadas infantis ecoando entre as árvores durante a noite. João percebeu tarde demais que havia outras crianças ali, antes deles. As marcas nas paredes não eram rabiscos, eram contagens, dias, nomes, pedidos de socorro. Maria, porém, teria sido diferente. As versões mais antigas descrevem a menina não como inocente, mas como alguém silencioso e observador. Há quem diga que ela compreendeu a verdadeira natureza da velha antes do irmão. Em algumas narrativas folclóricas, Maria encontra símbolos pagãos escondidos sob as tábuas da Casa Marcas, usadas em antigos cultos ligados à fome ritualística. Quando finalmente empurrou a criatura para dentro do forno, os gritos ecoaram pela floresta durante toda a noite. E então veio o silêncio. Um silêncio tão profundo que os aldeões trancaram suas portas acreditando que algo pior havia despertado. João e Maria retornaram dias depois, cobertos de fuligem, descalços, carregando joias e moedas antigas que ninguém na aldeia reconhecia. Mas havia algo errado com eles. O pai chorou ao ver-los vivos, porém os moradores evitavam encará-los diretamente. Diziam que os olhos das crianças pareciam velhos demais. Que Maria às vezes permanecia imóvel diante do fogo, murmurando palavras numa língua desconhecida. E que João acordava gritando durante a madrugada, afirmando ouvir passos vindos da floresta. Pouco tempo depois, o pai morreu. Alguns diziam culpa, outros diziam maldição, e Maria desapareceu anos mais tarde, exatamente na mesma época do inverno em que tudo começou. Os mais antigos juravam vê-la, caminhando entre as árvores durante noites de neblina, conduzindo crianças perdidas para longe dos caminhos da floresta ou para ainda mais fundo dela. Até hoje, em pequenas regiões rurais, da Alemanha e da Áustria, existem histórias contadas em voz baixa sobre crianças desaparecidas durante tempestades de neve. E entre os idosos, sobrevive um aviso repetido há séculos. Se você ouvir alguém chamando seu nome na floresta depois do pôr do sol, não responda. Porque algumas lendas não nasceram para entreter crianças. Nasceram para lembrar que certos lugares ainda pertencem ao que existia antes dos homens